Olá pessoal, tudo bem? Agora eu quero saber de você se você já pensou em fazer uma cheesecake de cinnamon roll. Pois é, hoje eu vou te ensinar o passo a passo dessa receita que é super simples. Mas antes disso, eu quero que você separe todos os seus ingredientes aí na sua bancada e deixe tudo separadinho no seu mise en place. Isso vai facilitar muito na hora da preparação da sua receita. E aqui no canal da Mago você recebe dicas e muitas receitas para você inovar e criar momentos mágicos aí na sua cozinha. Agora pode rodar a vinheta. Lembrando que na descrição do vídeo estarão todos os produtos e ingredientes utilizados aqui nessa receita. Vou começar preparando a massa desse doce, que tem um nome um pouco complicado de falar, mas é super... Eu vou começar preparando a massa desse doce, que tem nome um pouco complicado de falar, mas é super simples de fazer. Então aqui no leite eu vou adicionar os ovos. Aqui eu só dei uma peneirada e misturei para ficar mais fácil de incorporar. O fermento e o sal. Aproveitando essa misturinha aqui, eu já vou adicionar algo que vai dar um sabor super especial para essa receita, que é a emulsão saborizante de baunilha da Mago. Ela vai fixar aroma e sabor na sua preparação e ela vai poder passar por altas temperaturas sem perder todas essas propriedades. Então vem comigo que eu vou adicionar apenas algumas gotinhas para dar esse toque na nossa sobremesa. Prontinho. Agora aqui é só misturar tudo isso até a gente conseguir dissolver bem aqui no leite todos esses ingredientes que a gente já adicionou, tá? Vou deixar aqui reservado. E agora neste outro bowl eu já tenho um pouco de farinha aqui, tá? Farinha da minha receita. Eu vou adicionar o açúcar. Vou dar uma mexida aqui só para incorporar esses dois ingredientes. E já venho também com esse líquido, tá? Então despejo o líquido aqui. Essa misturinha que já preparamos. E aí eu vou começar a mexer ou com a espátula ou com as mãos, o que você achar melhor. Neste primeiro momento, eu acredito que seja melhor vocês começarem a mexer com uma espátula. Assim que ela for ficando uma massa mais pesada, coloca as luvas ou higieniza as mãos e aí você começa a mexer com as mãos que você vai ter mais facilidade em deixar essa massa completamente misturada. Depois dessa leve misturada, a massa ficou exatamente assim. Chegou a hora de adicionar a manteiga da nossa receita. Então aqui ela está em temperatura ambiente, ó, e está nesse ponto pomada, tá? É exatamente assim que precisamos dela. Então venho, adiciono e vou incorporar também aqui com essa massa. Para ficar mais fácil, agora que a gente já incorporou todos os ingredientes, eu vou colocar essa massa aqui na bancada e vou dar uma leve sovada até ela ficar completamente lisa, tá? Vou sovando e eu vou conseguindo deixar ela numa consistência completamente lisa aqui. Então agora eu vou dar uma boleada nessa minha massa. E olha só, então agora ela está prontinha, com todos os ingredientes incorporados. Eu vou deixar aqui, ó, 10 minutinhos descansando e já já a gente volta a mexer com ela. Enquanto isso, vamos para a próxima preparação dessa receita aqui. Vamos preparar a calda, que vai ser a finalização deste doce incrível. Essa calda é muito simples de fazer, então não se preocupe. Agora vem comigo e acompanhe o passo a passo dessa receita. Aqui eu já deixei tudo separado e pesado nas quantidades certas, tá? Então aqui eu tenho um pouco de cream cheese e um açúcar de confeiteiro, porque ele é mais fininho, vai ajudar na hora de você misturar aqui, tá? O açúcar refinado deixaria grumos e não ficaria uma textura muito boa. Então por isso que eu escolhi o açúcar de confeiteiro. Então aqui eu vou adicionando aos poucos, junto com o cream cheese. E vou misturando, tá? Essa caldinha vai ser a finalização do cinnamon roll. Só que a gente já pode adiantar o processo, né? Deixar ela prontinha pra gente acrescentar só no final, tá bom? Então vou misturando aqui bem. Incorporando aos poucos o açúcar, tá? Aí você pode se perguntar, eu não tenho açúcar de confeiteiro em casa, como que eu vou fazer? Não vou preparar minha receita? Claro que você vai. A dica que eu dou é você utilizar o açúcar refinado e bater na batedeira, que ele também vai ficar perfeito. E agora, para dar um toque especial, não poderia deixar de usar a nossa linha de pastas saborizantes da Mago. Aqui você tem vários sabores e você pode escolher, usar a sua criatividade e aproveitar do seu paladar, da sua preferência, para você saborizar essa calda ou até mesmo uma outra calda para poder colocar em cima desse doce. Aqui eu vou utilizar a pasta de baunilha da Mago e ela contém uma textura diferente, tá?
Aqui nós temos a fava da baunilha, as sementes da fava da baunilha aqui dentro. Então isso vai agregar muito valor nessa sobremesa. Eu vou adicionar aqui apenas uma colherzinha para saborizar essa cobertura. E eu tenho certeza que fará toda a diferença na hora que a gente for experimentar essa delícia. Coloquei um pouquinho aqui, vou misturar bem. E olha só o resultado que fica com as sementes da fava da baunilha aqui, gente. A nossa cobertura já tá pronta. Agora é só você deixar reservado para o final a gente conseguir finalizar com essa calda deliciosa. Então depois da massa descansar desses 10 minutinhos, ela está aqui. Eu vou dar uma leve sovada para ela voltar a ficar um pouquinho mais lisa de novo, tá, gente? Depois desse tempo de descanso a gente vai conseguir deixá-la numa consistência completamente lisa. Então aqui, ó, dou mais uma boleadinha e já vou deixar ela também no formato mais retangular, tá? Pra hora que eu for abrir, ela ficar exatamente nesse formatinho e ficar mais fácil na hora da gente enrolar e continuar os outros processos, tá? Então deixei ela assim, já nesse formatinho. Na hora que eu for abrir, eu vou dando esse formato mais retangular. Aqui nós temos as medidas certas da Mar. O que elas podem ajudar na hora de você abrir a massa? Elas vão deixar espessuras específicas que você precisa. Então, se eu quero uma espessura um pouco menor, mais fina, como é o caso aqui da massa do Cinnamon Roll, eu vou utilizar a amarela. E aqui nós temos 4 espessuras diferentes, tá bom? E aí vocês podem utilizar para trabalhar com pães, biscoitos e tudo mais. Essas pequenas rodinhas de borracha, tá? E aí a gente coloca aqui nas extremidades do rolo, tá bom? E a mesma coisa se repete do outro lado. Então, na hora que eu começar a abrir essa massa, vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem com um pedacinho de massa menor, tá? Ó, vou esticar. E aí, na hora que eu chegar no limite, ó, que eu escolhi aqui, a massa já não abre mais, tá vendo? E aí, dessa forma, eu tenho toda a minha massa na espessura que eu desejo, que eu escolhi ali. Então, vai ficar uma massa padronizada, certo? E é dessa forma que nós vamos fazer aqui também. Então, eu vou começar, deixei ela nesse formatinho. Vou começar espalhando, abrindo essa massa, né? Vou colocar um pouquinho mais de força. E a gente vai esticando ela bem. O máximo que conseguir aqui. E deixar ela numa espessura um pouco mais fina. Porque como nós vamos enrolar essa massa, ela vai acabar ficando um pouquinho maior. Prontinho. Agora que eu já abri toda a minha massa na espessura que eu quero, eu vou dar um pequeno corte para tirar essas rebarbas aqui. E a massa ficar completamente retinha, tá? Então agora chegou o segundo passo dessa receita. Aqui eu tenho manteiga, canela e açúcar mascavo. Eu vou rechear, né, essa massa com esses 3 ingredientes. O primeiro passo é colocar aqui, ó, a manteiga, mais uma vez em ponto pomada, tá? Porque a gente vai espalhar toda a superfície aqui da massa antes de enrolar. Então eu vou distribuindo, posso colocar uma camada generosa de manteiga e espalhar bem. Porque ela que vai trazer umidade também para essa massa depois, a hora que for assar. Então aqui eu já posso misturar a canela com o açúcar. Dar uma leve misturada aqui nesses 2 ingredientes. E aí eu vou polvilhar e formar uma camada generosa também, uma camada mais grossinha, aqui em cima dessa manteiga, tá? Então eu vou polvilhando aqui, ó. Posso colocar uma camada generosa. E aí depois, com a mão, eu vou espalhar toda esse açúcar que eu joguei aqui na superfície, tá? Pra ficar realmente bem uniforme. E não ficar nenhum tipo de excesso. Então eu espalho assim com a mão. Já vai grudar automaticamente na manteiga. E agora chegou a hora de enrolar. Então aqui, como nós temos essa parte maior, eu vou começar enrolando daqui pra lá. Porque nós queremos cilindros menores, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, com muito cuidado. Vou fazer a primeira dobrinha, tentando grudar o máximo, sem arrancar a camadinha de açúcar que está embaixo, tá? Então aí eu já faço a segunda rodadinha também forçando. E aí depois eu já consigo ir com mais tranquilidade, porque ele já
grudou uma camadinha na outra. Chegando aqui no final, eu vou dar umas beliscadinhas para eu conseguir grudar uma camada com a outra, tá? E essa massa não abrir. Então eu venho beliscando e unindo as duas massas. Para ficar bonito, eu vou tirar aqui, ó, as duas pontas. Agora que a massa já está enrolada, chegou a hora da finalização para assar este cinnamon roll, tá? Então o que eu vou fazer? Ou com uma faca, ou se você preferir colocar a linha aqui, fazer como se fosse dar um nó, e aí você corta também com muita facilidade. Eu vou utilizar a faca e também vai cortar, se a faca estiver afiada, vai cortar perfeitamente, tá? Eu vou deixar mais ou menos uma espessura de 2,5 cm a 3 centímetros, dependendo do tamanho que você vai querer o seu cinnamon roll. Então eu vou cortar aqui, ó. E aí ele vai ficar exatamente assim. E aí eu posiciono dentro da assadeira, tá? E aqui eu tenho uma assadeira de cupcakes. Você pode usar assadeiras individuais ou até mesmo utilizar uma forma grande e disponibilizar todos esses rolinhos aqui em uma assadeira para assar tudo junto. Aqui nós faremos de forma individual. Então por isso que eu vou utilizar a assadeira de cupcakes. Vou untar com desmoldante solta fácil. Com um pouquinho apenas para não grudar, tá? Se preferir também, você pode passar distribuir com um pincel para ficar mais fácil, mas aqui já tá super tranquilo. Eu venho com elas dessa forminha aqui, ó, e vou colocando na assadeira, tá? Lembrando que dessa forma, assim do jeito que tá, você pode dar vários formatos para o cinnamon roll. E aí você que escolhe o formato que você quer assar, se você quer fazer um formato de... Ele já fica um formato de flor lindo, né? E isso já é o acabamento e o que chama a atenção desse doce. Mas você pode assar e dar outros formatos a ele também. Aqui, como a gente já distribuiu nessa assadeira, eu vou deixar ele isolado por um tempo para ele poder crescer. E assim que ele crescer, a gente leva para assar. E agora vamos preparar a base da cheesecake. Essa é uma base muito simples de fazer e vocês vão ver aqui. Eu já tenho a bolacha maisena triturada no liquidificador e também a manteiga derretida, tá? É importante que eu não deixe ferver a manteiga, eu quero apenas que ela fique completamente líquida, tá? Então eu não preciso aquecer muito para ela ferver dentro do micro-ondas. Eu dou uma leve aquecida até ela ficar completamente líquida e se ficar alguns pedacinhos ainda, apenas dando uma mexida eu consigo desmanchá-los aqui com o calor da própria manteiga. Então, ó. Eu venho aqui e misturo já a manteiga líquida nessa bolacha maisena triturada. Vou misturar bem até toda essa farofinha ficar completamente úmida. E aí a gente vai perceber que ela vai dar uma liga. E isso vai ajudar na hora que a gente for colocar aqui na forma, tá bom? Eu misturo bem até toda essa farofinha ficar completamente molhadinha com a manteiga. E logo em seguida a gente já pode montar aqui e nivelar na assadeira. Prontinho, ó. Se transformando nessa farofinha úmida aqui. E agora eu só vou transferir para assadeira e vou nivelar com a espátula, tá? Então primeiro eu começo colocando uma quantidade aqui no fundo para poder fazer a base e depois nós vamos fazer as laterais, tá? Como aqui a gente já tem uma massa que ela tem gordura, então eu não vou precisar untar nem nada, que depois ela vai soltar super fácil. E aí com a espátula, eu vou fazendo sempre esse mesmo movimento de compactar a farofinha para formar essa base da cheesecake. Agora que eu já nivelei toda a massa dentro da assadeira, é só levar para assar por aproximadamente 15 minutinhos aí com o forno pré-aquecido. Então agora vem comigo preparar o recheio dessa cheesecake, que também é super simples de fazer esse preparo. Então aqui eu já tenho todos os ingredientes separados para este recheio, que é o cream cheese, o açúcar de confeiteiro e o chantilly batido bem firme, tá? Primeiro passo é colocar aqui, ó, o açúcar junto com o cream cheese. E se você quiser, você pode também saborizar. Um pouquinho de canela também vai dar um toque diferente e vai complementar com a cinnamon roll que a gente vai colocar aqui no meio dessa cheesecake. E agora com o chantilly super firme, dá pra perceber que ele tá bem aerado. E é exatamente essa consistência que a gente vai precisar para que esse recheio fique consistente, firme para rechear a cheesecake. E aqui eu vou incorporar com muita delicadeza. O que eu indico agora
é já colocar num saco de confeitar e levar para a geladeira e deixar esse recheio descansando por alguns minutinhos, tá? Que é o tempo da gente finalizar as outras preparações aqui antes da montagem. Depois desse tempo de descanso, olha só como eles ficaram e que lindos que estão. Cresceram já e agora já estão prontinhos para serem assados. Então vamos levar para o forno alguns minutinhos até ele ficar completamente dourado e essa massinha assar. Então teremos uma camada crocante em cima e por dentro um pãozinho super macio. Tudo prontinho e preparado para a montagem da nossa cheesecake. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a história do Cinnamon Roll? O Cinnamon Roll teve origem na Suécia e a sua tradução é bolo ou pão de canela. E para a montagem eu vou começar com aquele creme que estava gelando. Vou fazer uma camada fina no fundo da massa e da base que já assamos. E aqui para complementar, vou pegar uma dessas aqui. Olha só como fica lindo. Vou abrir para vocês. E vou distribuir alguns pedaços aqui dentro. Aqui eu venho com uma outra camada. Deixar toda a superfície retinha e a gente conseguir finalizar essa cheesecake perfeitamente, tá? E agora para finalizar, aquele creminho que preparamos lá com a pasta saborizante de baunilha, eu vou colocar como cobertura dessa cheesecake. E para finalizar, eu vou colocar uma delícia dessa em cima da nossa cheesecake. Além de tornar uma decoração super sofisticada, rústica, bonita e muito apetitosa, ela está muito saborosa, isso eu garanto para vocês. Aqui eu já desenformei essa cheesecake deliciosa e olha só como ficou. Gente, ela está espetacular. Imagine só o quanto de sucesso que isso vai fazer aí na sua vitrine ou para os seus amigos, para a sua família, como uma sobremesa de domingo. Gostou da ideia, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as dicas e novidades. E também deixa aqui nos comentários qual a próxima receita ou decoração você quer ver aqui. E lembre-se de se cadastrar no Busca Bolo, pois essa plataforma vai te ajudar a atrair mais clientes e a divulgar o seu trabalho. Então até a próxima, espero que tenham gostado dessa receita e um beijo. Tchau, tchau!